Graça e paz, queridos. Eu queria compartilhar com vocês algo muito precioso nesse vídeo. Eu queria trazer uma receita de um pão. O pão sempre foi um alimento que me causou muito fascínio. Pela sua simplicidade, eu sempre admirei o contexto de como é feito, de como é realizado o processo do pão. Eu lembro bem que quando criança nós passamos um período muito difícil financeiro, e meu pai passou a vender pão juntamente com meu irmão. Sempre íamos à padaria do irmão Pedro Luiz e aquilo me fascinava quando eu via aquela fornada de pão saindo quentinho e aquele cheiro tomava conta do ambiente, do espaço. De fato era um pão muito gostoso, mas eu não entendia o processo do pão. Eu achava que uma mágica acontecia dentro do forno. Eu ainda criança achava que era uma mágica que acontecia ali, mas na realidade não era uma mágica, era um processo. E é sobre o processo do pão que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Eu queria que você ficasse ligadinho para que desse momento você pudesse ter algum tipo de lição para a sua vida. Fique conosco e assista o vídeo. Todas as vezes que eu faço um pão, Deus me ensina de forma prática sobre nossos processos. A matéria-prima do pão é a farinha. Temos várias receitas, vários ingredientes disponíveis para um bom pão, mas a farinha sempre estará em todas. Então eu comparo isso com a nossa vida. A farinha é a nossa vida, que um dia foi trigo e também passou por um processo para ser farinha. Mas essa farinha é só farinha. Para ser pão, precisa de alguns outros ingredientes. Na minha receita, particularmente, eu uso ingredientes que são simples e às vezes até temos em casa, como o açúcar. O açúcar vai dar um adocicado ao pão. Eu também utilizo um pouco de sal. O sal também tem que estar presente no pão. Eu coloco 2 ovos, porque eu gosto de uma massa mais uniforme, mais molhadinha. Uso óleo, que também é importante para unificar a massa. E por fim, eu uso a água. Os ingredientes são jogados e ali eu começo o processo. E quando eu os coloco na farinha, começo então a envolver cada ingrediente um ao outro. Você não está vendo mais o ovo, você não está vendo mais o açúcar, você não está vendo mais o sal, a água, o óleo, nem tampouco a farinha. Nós estamos vendo agora uma massa que está se tornando algo uniforme. A farinha ela precisa receber tais ingredientes para ser pão. Nós precisamos da oração, da leitura da palavra, da comunhão. Nós precisamos de coisas importantes na medida que esses ingredientes vão chegando à farinha, sua forma e textura vão mudando. Assim a nossa vida. Quando nós oramos, quando nós temos comunhão, quando nós temos a alegria do Espírito Santo, vai ganhando consistência, vai ganhando uma sensibilidade. Não é só um trigo moído que se torna pó e vai com o vento. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Agora você está vendo o processo de unir, de misturar, de sovar as massas. Alguns momentos você vai ter que amassar bem, você vai ter que sovar a massa, você vai ter que trazer uma uniformidade melhor à massa. Você vai tirá-la de um recipiente, você vai colocar ela numa superfície para que você possa agora, de forma mais prática, tratar essa massa. É importante para que essa massa não grude na pedra que você vai sovar, se colocar um pouco de farinha. A farinha ela vai sempre estar presente. E essa farinha também colocada para que a nossa massa não grude na superfície, ela vai se unindo também à massa que está sendo esticada.
Muitas vezes na nossa vida Deus vai fazer esse isolamento para que a gente não fique grudado em nenhuma superfície. O Senhor vai colocando a farinha na nossa vida. O Senhor vai nos fazendo passar por processos. O Senhor vai nos fazendo enxergar os processos. Aí Ele nos pega, Ele nos amassa, Ele nos estica. Ele com todo cuidado, com todo prazer, com toda paciência. O Espírito Santo vai nos amalgamando, vai nos moldando, vai nos aliando à oração, à presença do Espírito, à leitura da palavra, como nós aprendemos com esse cuidado de Deus. Às vezes Ele pode até nos bater se for preciso, mas sempre com muito cuidado. Eu lembrei agora do processo do oleiro, lá de Jeremias 18, com o vaso. O vaso estava nas mãos do oleiro, o vaso se quebra e diz que o oleiro volta e torna a fazer outro vaso. E na massa do pão também pode acontecer isso. Às vezes você está moldando de uma forma, você quer ele redondinho, você quer ele comprido. No nosso caso aqui a gente vai fazer um pão mais compridinho, um pão que dê para toda a família se alimentar. E agora a gente começa a dar forma a esse pão. A gente começa a dar uma forma, a gente vai separando para que não fique um pão muito grande. A gente vai agora dividi-lo. E na proporção que a gente divide, a gente vai multiplicar, porque a gente vai conseguir alimentar mais pessoas. É assim na nossa vida, é assim na nossa história. Deus estica, Ele bate, Ele nos instrui, Ele vai nos fazendo viver processos, Ele nos confronta e essa massa vai ganhando forma. Hoje, aquela massa que outrora era farinha está se tornando pão. Olha, eu não tinha um pau de macarrão, então eu me utilizei do que eu tinha na minha cozinha para poder esticar essa massa. Mas Deus, Ele se utiliza das ferramentas necessárias e especiais para que haja, para que tenha um pão de boa qualidade, ou seja, que a nossa vida ela seja de boa qualidade. Sabe, uma coisa que eu também prestei atenção, que eu não preciso de uma farinha, de um modelo, de um tipo, de uma marca especial, porque farinha sempre vai ser farinha. As pessoas às vezes ficam pegando farinhas especiais porque acham que elas vão dar um sabor especial. Não, nós precisamos da farinha. E o Senhor, Ele me levou e também me trouxe a revelação de que não é isso. O Senhor não pega pessoas especiais para torná-las pães especiais, não. O Senhor pega a farinha improvável para se tornar um pão especial. É exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. E Ele vai juntando, às vezes a massa rasga. Sabia que no processo a massa rasga? Quando você está esticando a massa, muitas vezes ela vai rasgar porque você está esticando algo que é sensível, que ainda está sensível. E essa massa ela precisa de um tempo para poder ser compreendida. E aí o Espírito Santo continua falando conosco, o Espírito Santo continua ministrando ao nosso coração sobre o processo do pão. Agora eu estou enrolando essa massa porque ela vai precisar descansar. Ela vai precisar descansar. Ela precisa do processo do descanso. Assim é você, assim sou eu, nos processos da vida. Como Deus fala comigo a respeito do descanso, sobre o tempo de descansar. Além dos ingredientes, nós precisamos descansar, desenvolver, ficar mais leve. Isso é muito próprio daqueles que enfrentam seus processos. E agora precisa-se do quê? Do forno, porque aquela massa solta e frágil precisará de resistência. E é na resistência que a gente vai conseguir superar as dificuldades da vida, porque agora não somos só massa, nós agora somos pão. Aí vem o forno. O pão precisa ser cozido, o forno lembra a prova. E quando pensamos que ao fim do processo temos um ambiente quente, mas aí o que julgávamos estar pronto, na verdade, ainda precisa finalizar. Meu Deus, o fogo nos cozinha também, nos faz crescer um pouco mais, também nos molda e nos traz resistência. O fogo tem um tempo certo. Se passar do ponto, o pão queima. Depois do processo do forno, o pão estará pronto para ser degustado. Muitas vezes, na caminhada da nossa vida, não é só de um milagre que a gente vai precisar, não é um passe de mágica, é de um processo que a gente precisa viver para ver o milagre. Da mesma forma,
é no processo do pão. Eu sempre utilizo os mesmos ingredientes, a mesma receita para fazer o pão, mas nem sempre eu obtenho os mesmos resultados. Eu levo em consideração muitas coisas e nem sempre são os mesmos resultados que eu tenho. É o tempo de forno, é o clima e às vezes não é o mesmo pão, sempre o sabor é diferente, a textura fica diferente. E isso Deus faz na vida de cada ser humano, porque as experiências, elas são pessoais, elas não são transferíveis. E respeitar os processos de outros é importante para nós entendermos o processo do pão. E isso leva a um tempo de entendimento para que a gente compreenda que isso é pessoal, que Deus, ele continue se revelando através dos processos, através das coisas simples, através das coisas, da simplicidade do nosso dia a dia, do cotidiano, porque Jesus simplificou o profundo e aprofundou o simples. Não sei em qual fase do processo você está, mas de uma coisa eu tenho certeza: você vai se tornar pão para alimentar a muitos corações. Deus te abençoe.